Douglas, já estamos em contato com a senhora Edna Tralli, não é? Exatamente. Secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Bom dia, Edna. A senhora nos ouve? Bom dia, ouço bem. Perfeito. Secretária, só vou pedir para você, por gentileza, habilitar o seu celular na rotação e virar ele na horizontal, para a gente conversar um pouquinho melhor com a senhora. Se a senhora não conseguir, não tem problema não, viu? A gente... Pronto, Isso. já tá ok. Perfeito. Então, já seguindo aqui para a entrevista, né, Glauco? Exatamente. Senhora Edna, é um prazer tê-la mais uma vez conosco ao vivo aqui no Abre Aspas, e hoje eu já fiz as chamadas aí a respeito exatamente dos enfermeiros que passam a atuar aí na abordagem social em São José dos Campos. A gente sabe aí o nível de vulnerabilidade que existe com relação a essas pessoas na rua, e essa decisão da prefeitura é muito importante para melhorar um atendimento que no caso já existe, não é isso? Muito bom dia, senhora secretária. Bom dia à bancada toda, bom dia a todos os ouvintes. Sim, você nos acompanha aí há muito tempo, né? O desafio, que não é só da nossa cidade, mas de todas as grandes cidades, que é a população em situação de rua. E aí, em função disso, nós entendemos que muitos deles são mais vulneráveis e correm riscos relativos à questão de saúde, que são as infecções sexualmente transmissíveis, a questão da tuberculose. A gente encontra, né, uma incidência dessas doenças muito maior nessa população. E, em função disso, no modelo de consultório de rua, que a gente chama, onde a gente tem profissionais hoje que já compõem, que são assistentes sociais, psicólogos, educadores, o profissional da enfermagem tem, então, a sua abordagem também em relação às questões de saúde, e especialmente nesse caso, a gente tem condição de oferecer essa testagem naquele ambiente de moradia, ainda que temporária, desses indivíduos. Então é feita uma abordagem, conversado, explicado a ele essa possibilidade, e é feita a testagem com toda a segurança, obviamente, com todo o material de proteção individual, guardando todas as questões aí também de risco de contaminação. É feito essa testagem, verificado junto com ele o resultado dessa testagem, e a partir daí também a possibilidade de poder encaminhá-lo para serviços, para o cuidado em relação a isso. Quer dizer, ele passa a ter conhecimento, se for positivo algum dos testes, dessa condição, dessa questão dele, dessa necessidade de cuidado. E o que a gente verifica é que, muitas vezes, a detecção de alguma dessas doenças acaba sendo um fator motivacional para essa pessoa começar a olhar para essa questão do autocuidado. Então, de certa forma, é mais uma ferramenta tentando favorecer a adesão dessa população a uma reinserção social, a uma mudança de vida. Perfeito. E, secretária, qual foi o resultado dessa testagem, né? Muitas pessoas perguntam para a gente como é que está a situação de rua, das pessoas de rua aqui em São José dos Campos, mas obviamente que a gente sabe que o coronavírus é um mal que afeta a todos, não escolhe classe social, não escolhe seu estilo de vida, seu modo de vida, né? Como é que foi o resultado dessa testagem da população de rua aqui de São José dos Campos? O que a Secretaria de Apoio Social constatou com este processo? Isso, nós estamos falando nesse caso de testagens diferentes. Essa que as nossas equipes agora novas de enfermagens farão são das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Porém, em relação a essa especificidade que você citou, que foi a testagem do Covid, né, que nós fizemos mais lá no início da pandemia, e nós então entendendo que essa população é de risco e de vulnerabilidade, testamos todos os nossos indivíduos que estavam em situação de rua ou nos nossos abrigos ou centro de convivência diária, que foram aí por volta de uns 300 indivíduos que foram testados. Nós tivemos, à época, 99,9%, isso é, dentro desse universo tivemos uma única pessoa que testou positivo à época, inclusive ela tinha chegado em São José naquele dia, foragida de um hospital de Mogi das Cruzes, onde ela estava internada por questão de Covid. Olha só. Né? Mas felizmente, depois dessa testagem, obviamente nós continuamos com todos esses cuidados com essa população, não fizemos mais uma testagem em massa, mas tivemos aí uma baixíssima incidência de contaminação e, felizmente, dessa nossa população acompanhada, nenhum óbito até hoje.
Perfeito. Secretária, é uma pergunta meio que recorrente, eu sei que a senhora deve ouvir isso quase sempre, mas é uma pergunta que nossos internautas continuam trazendo para nós aqui. Existe-se, por parte da população, uma impressão que a população em situação de rua está crescendo na nossa cidade. Como é que a Secretaria está acompanhando este caso? Realmente são moradores de rua da nossa cidade? A população de rua está crescendo? Como é que a Prefeitura está acompanhando esses casos? E agora também uma informação para os moradores, que se você tiver uma pessoa em situação de rua, o que deve ser feito? Tá, ok. Nós temos, né, nesses 4 anos, monitorado, passamos a ter uma ferramenta que nos dá a condição de verificar isso agora com uma assertividade muito maior. Então, quando começamos a nossa gestão, lá no início de 2017, nós não tínhamos essa ferramenta de aferição diária, mas recebemos com um número que a gente, de fato, teve bastante dificuldade para ver se ele era sustentável ou não, mas em torno de 1.000 pessoas nessa situação. Nós estamos agora fazendo essa contagem, essa medição. Nós temos todos esses educadores, todas essas equipes com tablet, com um sistema na mão onde a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento, né, diário. O nosso número dessa semana são de 136 pessoas, então, visivelmente, um número muito menor, né, diminuiu muito o número dessa população nesses últimos anos, e parece um pouco, às vezes até incoerente, mas a questão da pandemia teve um avanço muito grande na saída dessas pessoas da situação de rua. Muitas delas aceitaram tratamento em dependência química, o que a gente sabe que é muito comum nessa população, e nós tivemos mais de 300 pessoas que foram encaminhadas para internação em dependência química a pedido delas. Muitas delas retornaram para suas cidades de origem, em alguns casos procuradas pelos próprios familiares, sabendo que essa pessoa estava na rua, correndo um risco maior agora com a questão da pandemia. Então, a impressão, hoje, se alguém tiver essa impressão, ela não é uma impressão que se sustenta. Nós temos comprovadamente um número muito menor de pessoas na situação de rua. E nós temos um número que fica 24 horas à disposição, que é 153, que qualquer pessoa que observar, se preocupar e quiser ajudar um indivíduo em situação de rua, liga nesse número. As nossas equipes de abordagem social trabalham 24 horas, elas vão imediatamente ao encontro, né, dessa pessoa, desse grupo de pessoas que tiver em situação de rua, fazem a abordagem, oferecem ali abrigo, oferecem uma série de possibilidades para que ela possa sair dessa condição. Perfeito. Secretária, a gente falou aí de temas que, infelizmente, são aí de quesito da sua secretaria, mas que são temas aí um pouco chatos de serem abordados. Agora eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que a senhora vai gostar, né? Também é competência da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a entrega, por exemplo, e a preparação de kit aí para os idosos de fim de ano na Casa do Idoso aqui em São José dos Campos. Como é que está sendo essa preparação? Como é que está sendo este momento de fim de ano em meio à pandemia, mas que a gente sabe que a Secretaria de Apoio Social está tentando aí ter essa proximidade, mesmo que à distância nesse novo normal, né? Como é que está sendo essa preparação dos kits natalinos? Importante você pontuar isso, né? A nossa secretaria, de forma assertiva, é considerada de serviços essenciais numa condição dessa, como da pandemia, por diversas razões e principalmente por termos aí esse público de maior vulnerabilidade sob nossos cuidados, no caso os idosos. Então nós tínhamos antes da pandemia uma frequência, né, mensal na Casa dos Idosos de aproximadamente 6.000 pessoas, para convivência, fortalecimento de vínculos. Fora isso, nós temos os serviços de centro-dia, então pessoas que passam desde do café da manhã até a última refeição, sob os cuidados do nosso centro-dia, e atendimentos em domicílio. Obviamente, por se tratarem aí um grupo de risco, com a chegada da pandemia, essas pessoas estão em suas residências, e aí nós tivemos que adaptar os serviços, inovar, e felizmente isso tem dado um excelente resultado. Então toda essa população está na sua residência, porém eles têm aí as atividades, né? Muitas aulas, aula de alongamento, aula de dança, aula de zumba, aula de informática, aula de artesanato, tudo isso eles continuam participando, porém de forma remota, quer seja por aplicativos, por redes sociais, né? A gente tem aí 4 lives diariamente
em cada uma dessas casas e a participação é imensa, agora até maior, porque não se fecha só para aqueles frequentadores, né? Toda a população de São José pode se beneficiar com isso, e a gente então vai trabalhando, aproveitando às vezes as datas, né? Períodos temáticos, para também favorecer essa adesão e a motivação deles, e também uma melhor convivência com essa rede de proteção deles, que hoje tem sido a família. Então, nesse período, eles estão todos recebendo aí esses kits, que fazem parte de diversos materiais e objetos, né? Com papel, cola, tesoura, lantejoula, bolas, para que possam desenvolver aí alguns trabalhos. Obviamente são kits individuais, pensados aí no desenvolvimento cognitivo, na condição de cada um desses idosos, né? Para que eles possam estar participando. Então, o nosso contato, o nosso vínculo com essa população está, ouso dizer, mais forte do que nunca, né? Porque tivemos condição aí de, através de ferramentas alternativas, né, que sejam remotas, ou mesmo a entrega de materiais, em alguns casos até de refeição, diariamente na casa desses idosos. Pois é, um trabalho imprescindível por parte da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos, que dá realmente o sentido de dignidade a essas pessoas que passam indiscutivelmente por dificuldades extremas. Senhora secretária Edna Tralli, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Abre Aspas, que, claro, está sempre de portas abertas à Secretaria de Apoio ao Cidadão, fazendo sim o que todos, como a senhora bem lembrou, o que todos aí os cidadãos devem fazer. Existe o 153, ajude a Secretaria de Apoio Social a ajudar o cidadão também. Nós agradecemos muito e, secretária, eu já me antecipo, não sabemos se vamos nos encontrar novamente, desejando um ótimo Natal à senhora, à sua família e também a toda a equipe da Secretaria aí, pela passagem de ano, um Natal muito próspero e muito, claro, cheio de saúde. Nós agradecemos muito a sua participação. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e desejo também um santo e abençoado Natal a vocês, a todos os nossos ouvintes, principalmente, né, o maior presente, né, que hoje todos nós temos e que desejamos a todos, que é a questão da saúde, um 2021 aí repleto de saúde e paz para todos nós. Muito obrigada. Nós é que agradecemos.